Amém? Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos dar início a mais esse tempo de quinta profética, esse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus aqui nesse lugar. Eu quero começar nessa noite orando aqui com você. Quero convidá-los a fecharem os olhos. Vamos agradecer ao Senhor aqui por essa noite, em nome de Jesus. Senhor amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso de adoração aqui nesse lugar, Senhor. Quero te agradecer, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, que já chegou aqui nesse lugar em segurança, que chegou até aqui esse lugar, ó Pai, de adoração, debaixo da Tua boa e poderosa mão. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado, ó Pai, dos nossos passos. Ó Pai, muito obrigado, nós te louvamos, porque nesses dias, ó Pai, onde temos enfrentado uma série de dificuldades, o Senhor tem preservado a nossa fé, Senhor amado. Nós te louvamos e te engrandecemos, porque até aqui nós chegamos, até aqui, Senhor, nós estamos ao teu lado, e que possamos assim permanecer, Senhor, até o último dia de nossa vida aqui nessa terra, e desfrutarmos, ó Pai, de uma eternidade ao seu lado, em nome de Jesus. Traga em paz, Senhor, aqueles que estão a caminho, livra de todo mal, Senhor, por essas ruas. Abençoa, Senhor, toda essa vizinhança, abençoa, Senhor, as nossas casas, abençoa, Senhor, aqueles que não puderam vir nessa noite. E, Senhor amado, nós entregamos também em Tuas mãos a vida daqueles, Senhor, e daquelas que têm acompanhado pela internet, aqueles, Senhor, que têm assistido pelas transmissões. Senhor, que essas vidas venham ser abençoadas, que você possa receber na sua casa nesse momento o cuidado de Deus sobre a sua vida. E, Senhor, que nessa noite nós possamos te oferecer a melhor adoração que há em nosso coração, Deus. Abençoa a vida do Lucas, abençoa a vida do Tiago, abençoa, Senhor, a vida da Júlia nos equipamentos, da Adriele, Senhor, na recepção. Toma, Pai, nas Tuas mãos cada discípulo aqui nessa noite. É a oração que fazemos a Ti, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Ofereça a Ele a sua melhor adoração, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Esperança viva, Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, diga Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor.
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, tu és bem-vindo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, pois é um desejo sermos inundados por tua glória, Senhor. Erga suas mãos. Vamos provar o pão. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. E vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Estamos aqui pra ti, Senhor. Não há nada melhor do que o Senhor. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais, Senhor. Feche seus olhos, comece a glorificar o nome do Senhor. Se quiser erguer suas mãos, erga suas mãos. Aproveite desse tempo, fale com o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por este momento de adoração a Ti, Pai. Pois estamos aqui só para Ti, ó Deus, somente para Ti. Queremos nos entregar, Pai, de todo o coração, com tudo que é do direito para o Senhor, Pai. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti. Tudo que eu tiver, receba aqui, Jesus, o meu perfume, minhas lágrimas.
ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Te entregarei tudo, Senhor, tudo. Nós estamos aqui pra te adorar, estamos aqui pra engrandecer, louvar o teu nome, Senhor. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Vamos todos juntos. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Esse louvor que nós acabamos de cantar aqui, ele traz uma referência àquele texto bíblico da mulher que derrama aos pés do Senhor Jesus, que lava os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas, secando ali com os seus cabelos. Faz referência também àquela passagem da mulher que entra e quebra o vaso para ungir o Senhor Jesus, derramando ali um perfume muito precioso, derramando ali sobre ele um valor que para aqueles tempos era um valor muito alto, um perfume caro. E quando nós olhamos para aquele texto, quando nós cantamos essa canção, nós somos levados a pensar não em valores materiais, mas em vida derramada aos pés do Senhor. Quando nós cantamos aqui sobre quebrar os nossos vasos, nós estamos falando sobre derramar a nossa vida diante do Senhor. E uma vida uma vez derramada, a gente não junta de novo para lançar de volta ao vaso. Quando nós derramamos a nossa vida diante de Deus, precisamos entender uma coisa, meus irmãos e irmãs: é derramado de uma vez por todas. Que a nossa entrega para o Senhor seja dessa maneira. Senhor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos mais uma vez. Oh Pai, que esse louvor que nós cantamos, que tenha, ó Pai, a ver com a palavra que vamos receber nessa noite. Venha, Senhor, ser também uma vida nossa, ó Pai, rendida totalmente ao Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, nesse momento, a ministração da Tua palavra, que nós possamos, Senhor, estar com os corações abertos para receber a revelação da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a liberar sobre nós. É a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém
e amém. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo número 11. Esse é o texto base da nossa mensagem nessa noite, da reflexão da palavra de Deus. Que você possa ter nesse momento o seu coração aberto para receber toda a revelação que Deus tem a liberar sobre você aqui nessa noite. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo número 11. Todos encontraram aí, amém? A palavra do Senhor então declara assim para nós nessa noite. Lamentações, capítulo 1, versículo 11. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocaram coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Eu quero ler mais uma vez esse texto com você, acompanha aí comigo, versículo 11 novamente. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Feche seus olhos, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Quero orar mais uma vez por você. Senhor, tua palavra foi lida aqui nesse momento. Que o Senhor possa revelar, Senhor, sobre nós nessa noite, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, usa a minha vida para poder transmitir ao teu povo a revelação que o Senhor me deu, ó Pai, e que nós possamos sair daqui alimentados nessa noite. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, Deus te abençoe, permaneça com a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos estar lendo novamente esse versículo para acompanharmos aqui nessa reflexão. Amados, tem uma outra versão que eu li também esse versículo, a versão NVT, e naquela versão estava escrito o seguinte: pois o teu povo tem trocado os seus tesouros por pão para sobreviver. Eu quero falar aqui nessa noite com você, o tema dessa mensagem é o peso da desobediência. Você que anota, marca aí o tema dessa mensagem, o peso da desobediência. E quando nós lemos o livro de Lamentações de Jeremias, nós estamos diante de um pequeno livro, onde o profeta Jeremias derrama diante do Senhor toda a sua tristeza, tudo aquilo que estava no seu coração por conta da frustração que ele se encontrava naquele momento. O livro de Lamentações é realmente um livro de lamento. É um livro onde o profeta vai escancarar diante de Deus aquilo que estava acontecendo e aquilo que ele estava sentindo. E aí talvez você possa se perguntar, mas pastor, por que Jeremias estava assim? E aí eu preciso voltar um pouco com você na história, para que você possa entender bem o que aconteceu. Deus levanta o profeta Jeremias para pregar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem dura, uma mensagem confrontadora, mas era a mensagem que o povo precisava ouvir naquele momento. O povo de Judá, em Jerusalém, estava totalmente corrompido, e o Senhor então levanta Jeremias para pregar: olha, se arrependam, porque o Senhor vai mandar juízo. Se arrependam, mudem a maneira como vocês têm caminhado, porque Deus vai mandar castigo. Só que o povo não deu ouvidos ao que o profeta Jeremias estava pregando. E nessa noite a gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhadamente o que acontece, para depois voltarmos a esse texto que lemos aqui em Lamentações, capítulo 1, versículo 11. Mas antes de entrarmos nos tópicos, eu gostaria de fazer uma breve introdução com você aqui nessa noite para definirmos o que é pecado. O que a palavra de Deus fala sobre o que é o pecado. E quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, o relato da queda do homem e da mulher no Jardim do Éden, nós percebemos pelo menos duas coisas sobre o pecado. A primeira coisa é que o pecado, ele é um ato humano
que destrói a relação de confiança para com Deus. O pecado é uma atitude humana que destrói a relação de confiança que deveria haver entre mim e Deus, entre você e Deus. O pecado, ele quebra essa ponte. O pecado, eu costumo dizer que ele é um grito de independência, porque o Senhor, ele revela para nós quais são os planos dele para a nossa vida. Só que quando nós decidimos então seguir um outro caminho, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: Senhor, eu reconheço que os teus planos são maravilhosos, mas eu não quero segui-los, eu não quero viver dessa maneira, eu não preciso da sua orientação, eu vou fazer do meu jeito. Só que quando nós fazemos do nosso jeito, o negócio não dá muito certo. E aí uma segunda coisa que a gente pode falar ainda sobre o que é o pecado, definindo o que é o pecado é uma força e uma tendência que domina e destrói a vida dos homens. Quando nós primeiros destruímos a ponte, nós damos o grito de independência, e aqui nesse caso não é independência ou morte não, é independência e pode esperar que vai dar morte no final, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? É independência e morte depois. Quando nós destruímos a ponte que nos dá acesso a um relacionamento de confiança com Deus, nós estamos também destruindo a nossa vida, porque o pecado, ele vai dominando o nosso coração, vai criando raízes em nosso coração, e quando a gente percebe, já está tudo dominado e as coisas estão às ruínas. Então isso é o pecado. É isso que o pecado causa na nossa vida. O pecado, ele faz com que a nossa visão de Deus seja uma visão muito menor do que deveria ser. O pecado, ele desqualifica o Senhor da sua posição primordial na nossa vida e coloca em uma posição secundária. E por que eu estou falando sobre o que é o pecado? Para poder te dizer sobre o que é também a desobediência. A desobediência, especialmente nesse texto que a gente acaba de ler, ele é o seguinte: imagine você que o pecado seja o alto de uma montanha, e a desobediência, conforme nós vemos aqui no relato de Lamentações e no livro do profeta Jeremias, é como se você pegasse o seu carrinho, você subisse a serra do pecado, e você chegando lá em cima, sabe o que você faz? Você estaciona o teu carro, você desce do teu carrinho, faz a tua cabaninha e mora ali. A desobediência é a permanência no pecado. É quando nós nos instalamos e permitimos então que ele domine a nossa vida. E aí nessa noite então eu quero falar com você sobre o peso que a desobediência causa na nossa vida, baseado aqui nesse texto que lemos de Lamentações, capítulo 1, versículo 11. E aí o primeiro ponto dessa mensagem, anote aí, o primeiro tópico dessa mensagem nessa noite é os avisos de Deus. Os avisos de Deus. Primeiro ponto dessa mensagem. A gente não chega na desobediência sem aviso. A palavra vai mostrar para nós lá em Jeremias que Deus avisou o povo, Tiago, várias vezes e de muitas maneiras. O Senhor levanta o profeta Jeremias, Viviane, e o profeta Jeremias prega muitas vezes para aquele povo: gente, toma jeito, gente, se arrependa, gente, não é por aí. E Jeremias vai avisando, e vai avisando. E além dele pregar várias vezes, ele prega também, William, de muitas maneiras. Chega um momento, por exemplo, que Deus manda Jeremias escrever num rolo a mensagem dele. E aí Lucas, ele escreve ali no rolo a mensagem dele e entrega para ler ao povo. Entrega para ler não, na verdade ele lê ao povo. E aí o povo até fica espantado, Tarsila, com o peso da mensagem. Só que aí quando a mensagem chega lá no rei, sabe o que o rei faz? Na medida que vão lendo o rolo, o rei pega o rolo e vai rasgando e jogando no fogo. Vai desprezando a pregação de Jeremias. Então, amados, Deus nos avisa várias vezes e de várias maneiras. Não é verdade? Às vezes Deus fala com a gente quando a gente menos espera. Eu vou pegar aqui um exemplo. Por exemplo, estou vendo a Patrícia aqui. Quantos de nós aqui talvez já não tiveram essa experiência, né? Você vem para a igreja e aí de repente uma criança tem uma oportunidade aqui. Rapaz, não sei o que acontece. Deus toma aquela criança de um jeito que ela prega, ela fala uns negócios aqui na frente aqui, e é exatamente aquilo que a gente precisava ouvir. Deus usando uma criança
que a gente menos esperava para falar algo ao nosso coração. Eu estou dando esse exemplo porque durante o período que a gente estava só no online, teve um dia que o Arthur, ministrou uma palavra, e quantos testemunhos a gente ouviu de pessoas depois falando, gente, olha, Deus usou esse menino para falar o que eu precisava ouvir, porque o Arthur desceu o cajado aquele dia na gente lá, O negócio foi forte. Amados, Deus nos avisa várias vezes e de várias maneiras. A gente vê no livro aqui de Jeremias que o Senhor, Ele é incansável na tentativa de nos avisar. Não vai por aí, não faça isso. Ele usa numa pregação na igreja, Ele usa numa conversa, Ele usa no aconselhamento. Ninguém se estaciona na desobediência sem antes receber os avisos de Deus. Mas ainda tem um segundo ponto nessa mensagem, que eu já quero avançar rapidamente com você. Segundo ponto, o primeiro são os avisos de Deus. E o segundo, acontecimentos que levaram à ruína. Segundo ponto, anote aí, acontecimentos que levaram à ruína. E aí eu vou falar 4 acontecimentos aqui para vocês, para a gente poder também refletir aqui nesse momento. O primeiro desses acontecimentos que a gente pode citar, está lá em Jeremias capítulo 26. Jeremias capítulo 26, que vai falar o seguinte, que o povo, ao ouvir a pregação de Jeremias, ficaram chateados com Jeremias. É aquela história, Diego? Você não gosta da mensagem, mata o mensageiro, O mensageiro, ele recebeu a mensagem, está pregando a mensagem que ele recebeu. O povo, o primeiro ato deles, diante do aviso de Deus, é se aborrecer com quem está pregando. Ih, rapaz, esse cara aí está falando coisas que a gente não gosta de ouvir, não. Eu não estou gostando muito dessa mensagem desse cara aí, não. Eu lembro que lá em Valença, na minha igreja de origem, tinha um rapaz, Lucas, que o nome dele era o Wellington. O Wellington agora mora lá na Austrália. E toda vez que o Wellington ia pregar, a gente já começava a conversar, André, falando, ih, rapaz, domingo vai vir chumbo grosso aí, vai vir coisa forte aí. Que, amados, Deus tinha um negócio com o Wellington, que o Wellington, sempre que ele tinha a mensagem, ele pregava de uma maneira que, olha, todo mundo saía da igreja assim, cabeça baixa, pensativo na vida, e vai ter que rever a nossa caminhada. E às vezes o Wellington pregava e muitas pessoas pegavam a birra do Wellington, por conta da mensagem que ele tinha para pregar. Que o Wellington, ele pegava e falava umas coisas, mas você via que era de Deus, só que muitas vezes eram coisas duras, e às vezes a gente não quer ouvir coisa dura, A gente quer, não, senhor, essa mensagem está muito dura, vamos pegar mais leve aí comigo aí, e a gente acaba pegando birra com a pessoa que está pregando, com o mensageiro. Foi o que aconteceu com Jeremias. Uma segunda coisa que aconteceu também com o povo, que está lá em Jeremias capítulo 28, eles preferiram ouvir os falsos profetas. Naquele tempo também tinha no meio do povo homens que estavam pregando uma mensagem totalmente oposta de Jeremias, dizendo o quê? Jeremias, você está falando que o povo vai para o exílio? Bobeira, não vai acontecer nada disso. Deus já lançou por terra os inimigos de Israel, só que depois a palavra vai se cumprir e o inimigo de Israel chega. O povo prefere ouvir uma mensagem de alguém que estava pregando algo mais doce. Como diz o pastor Max lá em Pilares, eles não queriam uma mensagem, eles queriam massagem, Eles queriam uma mensagem mais gostosa de ouvir ali, e eles então, o segundo passo que eles dão para a ruína deles é, queremos ouvir coisas mais agradáveis, e vão então para um caminho para longe da palavra de Deus. E o terceiro ponto aqui, dos acontecimentos ainda, que eu acho mais interessante dos 4, é que eles quebraram votos. Eles quebraram votos. Quero convidar você rapidamente, abra sua Bíblia aí, em Jeremias, capítulo 34. Jeremias, capítulo 34, versículo 8. Jeremias, capítulo 34, versículo 8. Deixa Lamentações aí marcadinho, depois a gente volta para Lamentações lá. Jeremias, capítulo 34, versículo 8. A palavra diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar liberdade, que cada um libertasse os seus escravos hebreus, e que cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu
seu compatriota. Somente até aqui. Depois você pode ler esse texto em casa até o final do capítulo 34. Sabe o que acontece nesse texto aqui, Fernando? Acontece o seguinte: Deus dá uma ordem para o povo. Olha, Deus deixa muito claro que ele está provando a obediência do povo ali. E ele fala: olha, vamos ver se vocês estão com o coração realmente quebrantado. Libertem seus escravos. Sabe o que acontece? Eles obedecem. É curioso esse movimento. Eles começam a libertar os escravos deles. E aí os escravos começam a ir embora. Mas, quando eles veem os escravos indo embora, Drica, eles começam a perceber que a obediência está custando muito caro. E aí o que eles começam a fazer? Traz de volta os escravos, manda de volta para cá. Deus fica irado. A gente vai ver depois ao longo do texto aqui que Deus olha e fala assim: como vocês puderam fazer isso? E ele deixa bem claro: vocês fizeram um voto de obediência comigo e depois vocês voltaram atrás. Um terceiro passo, então, para a ruína é justamente esse de quebrar votos. A gente começa bem, a gente começa obedecendo, a gente começa colocando em prática, mas quando a gente começa a ver o preço daquela obediência, o que a gente faz? Começa a voltar atrás. Ah, não, Senhor, a renúncia está muito grande. Ah, não, Senhor, isso daqui está mexendo muito com o meu ego. Ah, não, Senhor, isso daqui está mexendo demais com a minha vida, está promovendo mudanças demais. E aí volta. E o Senhor então fala com aqueles homens, se eu não estiver enganado aqui no versículo 17, olha só o que Deus fala com eles aí, no versículo 17 ainda desse capítulo. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um ao seu compatriota, e cada um ao seu próximo. Por isso, eis que eu apregou liberdade para vocês, diz o Senhor, porém, liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra. E aí o versículo 20 diz assim, ó: e eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, e os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Deus profere ali para eles, então, uma palavra duríssima. E no versículo 15 e no versículo 16, o Senhor ainda faz uma outra declaração: vocês tinham feito uma aliança diante de mim, no templo que se chama pelo meu nome, mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome. O Senhor vai dizer que a desobediência significa profanar o nome dEle, significa diminuir o valor do nome dEle. E aí, um quarto e último passo, um último acontecimento que levou aquele povo à ruína, foi escarnecer da mensagem que Deus enviou. Está lá em Jeremias capítulo 36. E aí então chegamos ao ponto central da nossa mensagem aqui nessa noite. O povo se instala na desobediência. Portanto, a gente percebe até aqui, amados, nessa primeira parte aqui do sermão, o seguinte: a desobediência, ela não acontece, ela não se instala na nossa vida de uma hora para outra. Ela vai se enraizando pouco a pouco. A gente vai dando uma brecha, a gente vai dando uma abertura, a gente vai negociando princípios, e ela vai se instalando, e ela não produz o seu fruto logo de cara. Às vezes a consequência da desobediência, ela vai demorar a vir, mas uma hora ela vai chegar, e a gente não pode brincar com isso. Portanto, no primeiro ponto eu falei, Deus nos avisa várias vezes e de várias maneiras. No segundo ponto dessa mensagem, nós falamos sobre acontecimentos que vão nos levar para a ruína. E aí é igual criança, né? Eu gosto do exemplo das crianças, que é o seguinte: a criança vai lá mexer na tomada, né? Primeiro ela põe o dedo na tomada e tira. Não levou choque. Aí o que ela vai fazer depois? Ela vai pôr de novo, não levou choque. Aí depois ela vai começar a pôr o dedo e deixar. Não deu choque. Daqui a pouco ela vai tentar enfiar alguma coisa na tomada e ela vai piorando o negócio até que chega uma hora, o que acontece? Toma o choque, abre o berreiro e sai chorando desesperadamente pela casa. Às vezes a gente é igual a essas crianças. A gente vai brincando, vai flertando com o pecado, com a desobediência, até que uma hora ele cobra o teu preço. E aí é onde eu quero chegar com vocês. Terceiro e último ponto dessa mensagem central aqui agora, onde eu quero gastar um pouco de tempo aqui com vocês, terceiro ponto da mensagem:
pesadas consequências. Pesadas consequências. E aí eu quero voltar com você lá para Lamentações capítulo 1. Volta comigo para lá. Lamentações capítulo 1, versículo 11. O texto que a gente leu no início aqui. Lamentações capítulo 1, versículo 11. Seu povo geme à procura de pão. Trocaram os seus tesouros por alimento para sobreviver. Para sobreviver. Veja, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Aí a gente chega na lamentação do profeta Jeremias. Aconteceu tudo isso aqui. Ele foi avisando, o povo ignorou. Aconteceu o juízo de Deus. E aí o peso da desobediência, as consequências da desobediência, e eu acho tremendo aqui nesse texto é que o povo naquele momento começou a trocar tesouros por pão para sobreviver. Eu vou repetir, trocaram tesouros por pão para sobreviver. E aí, vamos pensar na história do povo de Israel, e a gente já vai entrar agora nas aplicações para a nossa vida, mas eu quero que você entenda bem essa parte. O povo de Israel, lá no início, o povo hebreu, nem terra tinha, estava no Egito, tudo escravo. O que Deus faz? Liberta o povo, levanta Moisés, liberta o povo. E aí o povo começa a experimentar a bondade de Deus no deserto, está caminhando. Né? Era escravo numa terra estranha, foi para o deserto, vai caminhar pelo deserto, e ali o Senhor começa a dar leis para eles, o Senhor começa a se revelar para eles, eles começam o quê? A acumular história, eles começam a formar a sua história, e eles entram na terra prometida, agora eles têm um lar, e quando eles entram na terra prometida, o que começa a acontecer? Eles se desenvolvem como nação. E quando eles se desenvolvem como nação, o que eles começam a acumular? Tesouros. E eles vão acumulando, se tornar uma nação próspera. E aí agora eu quero comparar com a nossa vida com Deus. Antes de Cristo, o que nós éramos? Mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor vai nos chamando e a gente recebe aquela mensagem, nós experimentamos aquilo que Ele nos dá, e a gente que antes estava morto no delito e pecado, agora temos vida em Cristo Jesus, e a gente vai experimentando vida com Deus. E Deus começa a dar o quê? Dons. O Senhor começa a derramar unção, Deus começa a derramar bênção sobre nós, e a gente vai experimentando a transformação na nossa vida. Só que aí, amados, a gente chega num ponto que a gente tem que tomar muito cuidado para não agir como Israel. Sabe o que Israel fez? Colocou tudo a perder por conta da sua desobediência. Quando vem a Babilônia, invade Israel, leva embora dali muitos dos seus tesouros que foram acumulados durante séculos, durante anos, uma história inteira. Vem um povo inimigo e rouba tudo. Sobra algum restinho de tesouro, o que eles começam a fazer? Pegam o resto de tesouro que tem com eles, para trocar por pão velho, para sobreviver. Amados, a desobediência na nossa vida, ela faz exatamente isso. Ela faz com que a gente pegue um tesouro que foi conquistado ao longo de uma história com Deus, para trocarmos por coisas que não valem aquele tesouro que está na nossa mão. Imagina você a cena, o povo faminto, desesperado, trocando pedra de ouro por pão velho, só para sobreviver por mais um dia. E aí eu pergunto para você, essa é a vontade de Deus para o seu povo? Claro que não, A vontade de Deus para a nossa vida, amados, é nós acumularmos esses tesouros no céu, acumularmos esses tesouros em nossa vida. Que tesouros são esses, pastor, que você está falando? Experiência com Deus, testemunho de vida, experiências maravilhosas da bondade dEle, testemunhos para contar. Sabe um tesouro que nós temos na nossa vida, por exemplo, quando Deus restaura a nossa vida na conversão, quando nós chegamos aqui quebrados e o Senhor muda a nossa história. E depois, outro testemunho que você pode contar é a restauração da vida de pessoas amadas, de repente a cura de algum familiar, restauração de algo na sua vida. O que são isso? Tesouros
tesouros que Deus vai te dando e que eles vão ficando na sua vida. Você antes era uma pessoa deprimida, que andava triste para cima e para baixo, agora você tem a alegria do Senhor. Você era uma pessoa que antes andava por aí amargurada, uma pessoa ferida pela vida, e Deus te dá vida abundante, tesouros. Só que a desobediência, quando ela entranha no nosso coração e a gente permite que ela nos domine, os tesouros começam a ser jogados fora. E como é triste, amados, como é triste a gente vê pessoas que tinham um testemunho tão maravilhoso de vida e começam a jogar os tesouros fora por conta da desobediência. Quantos casos a gente não conhece de pessoas, por exemplo, que foram libertas das drogas, pessoas que foram libertas de vários vícios, de problemas dos mais variados, e eram ali na presença do Senhor fervorosas, pessoas intensas, mas que por conta do pecado, por conta da entrega ao pecado e à desobediência, o que fizeram? Pegaram todo esse tesouro e jogaram fora. Só que, como eu falei aqui anteriormente, não acontece de uma hora para outra. Pastor, o que essa mensagem implica para nós aqui hoje, na nossa vida? Amados, essa semana eu até estava participando de uma live na Igreja Metodista de São Roque, lá de São Paulo, eu estava falando sobre isso com eles lá. A gente está aí há mais de um ano nessa pandemia toda, nessa doideira toda aí, cultos online, né, cultos com controle aí de pessoas e essa nova rotina nossa aí, e eu fico olhando, diante desse tempo, quantas mensagens de consolo a gente não recebeu, não é verdade? Deus é contigo, isso vai passar, glória a Deus, a gente vai atravessar esse deserto, tá? A gente crê que logo, logo vai estar todo mundo aí já imune a essa doença e a gente vai controlar essa situação, vamos passar, amém, eu creio nessa mensagem, só que a gente não pode esquecer também da responsabilidade que temos, O fato de nós hoje termos menos encontros do que estávamos acostumados até então, não podem servir para que a nossa fé venha se esfriar e a gente comece a abrir brechas para o pecado entrar e habitar em nosso coração. A gente não pode começar a aceitar determinadas coisas como normais na nossa vida, porque eu não quero ter que dar o meu tesouro em troca de um pão velho para sobreviver por mais um dia. E aí, caminhando para o fim dessa mensagem, eu quero lembrar você a mensagem que eu preguei aqui no último domingo à noite. Não sei quantos aqui que viram depois online, ou os que estiveram aqui vão lembrar. Discípulos no caminho de Emaús. Discípulos voltando triste para Emaús, porque Jesus morreu. E Jesus vai conversando com eles pelo caminho e eles não reconhecem Jesus. E eles vão conversando, chegaram em casa. E aí eles vão entrar para casa, e aí Jesus fala como quem vai seguir o caminho sozinho, o que eles fazem? Não, fica aqui com a gente essa noite. E Jesus entra na casa. Quando Jesus entra na casa, o texto bíblico vai nos dizer, até aqui eles não reconheceram quem era Jesus. Eles não reconheceram. O texto bíblico vai dizer, não tem nenhum pãozinho aqui, né, para usar, mas finge que tem um pão aqui na minha mão aqui. E imagina aí o pão que você quiser, uma baguete, uma bisnaguinha, imagina aí um pão aqui na minha mão aqui. Jesus entra na casa daqueles homens, e o texto nos fala que Jesus pega o pão, ele dá graças, parte e entrega. Pausa aqui. Na cultura daquele povo, naquele tempo, eu até usei o exemplo, né, do Lucas e o Caio aqui, quem que se encarregava de entregar pão para o povo? Vamos supor, eu vou lá na casa do Diego. Estou me oferecendo não, tá, Diego? Se quiser chamar, a gente vai lá também, não tem problema não. Vamos lá, na casa do Diego. Diego me chamou, pastor, vem cá, vamos comer um hambúrguer aqui em casa, beleza. Aí eu chego lá na casa do Diego, e aí eu já vou para a pia lá para arrumar as coisas. O Diego chega para mim e fala, não, pastor, você é visita, senta lá, coloca lá, vai lá assistir televisão lá, eu vou arrumar as coisas. Porque o Diego é o anfitrião. E lá na cultura judaica era a mesma coisa. Quem pegava o pão para entregar era o chefe da casa, não era a visita. Quando Jesus pega o pão, ele parte o pão e entrega para aqueles homens, esse texto nos mostra uma mensagem tremenda. Uma mensagem tremenda. Sabe qual que é? Primeira coisa, Jesus não se ofereceu para entrar na casa, ele foi convidado. Foi convidado.
Só que quando ele é convidado para entrar na casa, ele governa dentro daquela casa. E quando ele governa dentro daquela casa, não falta pão para comer, não falta o alimento necessário para viver, não falta alimento para viver mais um dia, para fortalecer para mais outro dia, provisão. Quando Jesus está na casa, eu não preciso jogar fora os tesouros que Ele me deu até aqui, para ganhar o pão que Ele tem para mim ali na frente. E o pecado, ele faz justamente o oposto, ele quer fazer com que você jogue fora as conquistas em troca de pão para sobreviver, pão velho, pão murcho, pão duro. Amados, eu encerro essa mensagem aqui então nessa noite, destacando isso para você mais uma vez. Não permita que o pecado venha roubar de você nesses dias tão difíceis, os tesouros que você alcançou até aqui na sua caminhada com Deus. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite cansado, desanimado, ou quem nos assiste na transmissão, eu não sei o estado da sua vida nesse dia, nesse momento, mas eu quero dizer para você, Deus pode restaurar todas as coisas, Deus pode devolver, Deus pode restituir aquilo que foi perdido por falta de sabedoria, aquilo que foi perdido por decisões precipitadas, aquilo que foi jogado fora, o Senhor pode fazer nova todas as coisas. O que nós precisamos fazer é abrir mão do domínio na nossa vida e entregar o governo nas mãos de Deus. A mensagem nessa noite então nos chama a depender do Senhor, nesse tempo de calamidade, nesse tempo de dificuldade. Não deixe de confiar no Senhor, não permita que o pecado venha destruir as pontes que ligam a sua vida à comunhão com Deus, porque Ele provê aquilo que precisamos e Ele tem cuidado de nós. Você recebe essa mensagem? Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar com você nesse momento. Depois, se você puder, chegando em casa, leia novamente esse texto de Lamentações, leia o livro de Lamentações para você meditar na mensagem que ele traz, uma mensagem que serve muito para nós nesses dias. O povo gemia de dor à procura de pão, porque abandonou o Deus, que é o dono do pão. Amados, quando nós abandonamos o Senhor, quando a gente deixa de confiar nele, em alguma área da nossa vida, em algum detalhe na nossa vida, a gente não imagina o tamanho do ato que nós estamos tomando, da atitude que nós estamos tomando naquele momento. O Senhor é um Deus que provê pão. Se você que entrou aqui nessa noite, você que está nos ouvindo nesse momento, não se esqueça disso em nome de Jesus. Deus provê o alimento. Não permita que a ansiedade venha dominar o teu coração, te levando a pecar. Não permita que as preocupações desse mundo venham dominar o teu coração ao ponto de colocar tudo a perder, jogar fora os tesouros que Deus te deu, em nome de Jesus. Quero convidar aqui os meninos do louvor, e eu quero orar por você nesse momento, igreja. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite, pela vida de cada discípulo, Senhor, que está aqui nesse lugar, de cada pessoa, Senhor, que está nos acompanhando na transmissão. Deus amado, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, nos dê forças, Senhor, para continuar perseverando, Senhor, nos teus caminhos. Nos dê força, Senhor, para permanecermos na posição que o Senhor espera de nós, uma posição de obediência, uma posição, Senhor, em que nós venhamos ter paciência também, porque muitas das vezes nós pecamos por conta da impaciência, de querer acelerar as coisas, acelerar os processos,
processos, sendo que a Tua palavra nos ensina que o tempo de Deus é um tempo perfeito. O Senhor sabe, ó Pai, tudo aquilo que precisamos e a hora certa de conceder cada uma dessas coisas. Nos ensine, Senhor, a descansar em Ti. Nos ensine, Senhor, a confiar em Ti. Nós não queremos, repito, trocar os tesouros por pão velho, por coisas sem valor, tentando, Senhor, garantir a sobrevivência da nossa própria maneira, mas nós queremos, Senhor, guardar os nossos tesouros, preservar as conquistas que o Senhor nos possibilitou e desfrutar do pão que o Senhor tem para nos dar, do alimento que o Senhor tem para nos dar, Senhor amado, e que também nós possamos ser um povo, ó Pai, que usa desses tesouros recebidos para dar testemunho do Senhor nesse mundo, para declarar lá fora, Senhor, vale a pena se entregar a Ti, vale a pena viver na Tua dependência, vale a pena, Senhor, esperar na Tua boa e poderosa mão, porque não há outro Deus além de Ti, não há outro como o Senhor, e nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por essa revelação nessa noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer. Quero exalar mais de Deus. O meu melhor eu quero Te dar e me derramar aos Teus pés, ser Tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. E se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus,
apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos louvores. Temos consciência, Senhor. Temos total consciência de que, ó Pai, para nos livrarmos dos laços da desobediência, dos laços do pecado, Senhor, no nosso dia a dia, é permitindo, ó Pai, que o Senhor cresça em nós e nós venhamos a nos diminuir a cada dia mais diante de Ti, Senhor. Que seja assim na nossa vida. Ó Pai, que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, nos edificando nessa palavra. Lembrando, amados, a mensagem foi gravada. Se de repente você quiser depois assistir novamente para meditar, você use dessa ferramenta e que nós possamos sair daqui com essa mensagem. Se você sair com isso gravado no teu coração daqui, estou satisfeito. Eu não vou trocar os tesouros que Deus me deu até aqui pelo pão velho do peso do pecado, da desobediência lá fora. Nós não abrimos mão dos nossos tesouros. Amém? Nós vamos finalizar esse culto orando, agradecendo pelos dízimos e ofertas, agradecendo por esse tempo de adoração. Dá boas-vindas ao Lucas, está aqui conosco. Deus te abençoe, cara, seja muito bem-vindo. Fique à vontade aqui conosco, a casa é sua também. Até estava brincando, parece muito com o Tiago. Cheguei ali atrás, confundi, parece bastante. Deus te abençoe, cara, seja muito bem-vindo. A Viviane também está conosco aqui nessa noite. Deus te abençoe, Viviane. Viviane vai caminhar conosco. Depois dá boas-vindas aí. Viviane veio para caminhar aí, mais nova membro aí da IMEFRE. Grande alegria ter você conosco, Viviane. Deus te abençoe. Vamos finalizar agradecendo ao Senhor, amados. Feche seus olhos. Agradeça nesse momento, não só pelo culto, não só pela palavra, não só pelos louvores, mas agradeça ao Senhor pelo seu dia, agradeça ao Senhor pelo cuidado que Ele tem liberado sobre você. Às vezes a gente passa tão na correria as coisas que a gente acaba esquecendo de agradecer por coisas que são tão simples, mas são tão preciosas, que nós possamos aproveitar esse momento para agradecer ao nosso Deus também, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nesse tempo nós termos a provisão que vem do Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por poder respirar, poder, ó Pai, puxar o ar e poder declarar com a nossa boca, com todas as forças, que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por nesse tempo tão difícil, por esse privilégio que é, Senhor, estar aqui, te louvar, te adorar. Senhor, como é bom estar com os irmãos e irmãs, poder ver, ó Pai, pessoas queridas, poder conversar. Obrigado, ó Pai, pelo trabalho daqueles que têm o seu emprego. Obrigado, Senhor, por termos um lar. Obrigado, Senhor, pelo alimento na nossa casa, Senhor. Senhor, nós não queremos ser ingratos diante de Ti. Nós te agradecemos pelo teu cuidado maravilhoso sobre nós. Obrigado por essa quinta profética. Leva cada um de nós para as suas casas, ó Pai, debaixo da tua segurança. Que tenhamos uma sexta abençoada, um final de semana abençoado. Ao vir aqui para a tua casa, Senhor, no domingo, que nós possamos estar aqui, Senhor, para estudar a tua palavra na escola dominical, te adorar no culto, Senhor, porque para nós é uma alegria tremenda fazer parte do teu povo, Senhor. Obrigado pela tua graça. É a oração que te fazemos. Oramos assim, Senhor amado, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Senhor te abençoe, te leve em paz para a sua casa, em nome de Jesus.